aqui. Sejam todas bem-vindas, quem está aqui agora, ou quem vai assistir depois essa gravação. A aula hoje vai ser Na verdade, as nossas aulas são para ser um bate-papo, né? Então, é para a gente crescer na fé e através do estudo. Esse é o objetivo, o estudo da doutrina, né? Porque eu acho interessante uma coisa que o pessoal fala assim, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu já fiz a catequese, né? Já fiz primeira comunhão, eu já fiz a crisma. Aí, parar para pensar, aquele conhecimento que você teve ali na infância é suficiente para você hoje, né? Porque igual português também, né? Português a gente vai estudando, às vezes, o mesmo assunto de maneiras cada vez mais profundas. Isso, assim, é até uma comparação meio pobre, né? Se a gente for falar sobre a fé. Porque para a gente crescer, né, nas virtudes, para a gente crescer na fé, a gente precisa estudar e conhecer, né, e buscar a verdade. E esse é um dos meios, né? Além da graça de Deus, para que a gente aprenda e consiga compreender algumas coisas, o estudo tem que estar sempre presente, né? Então, assim, toda vez que eu pego para ler, né, alguma coisa assim sobre os mandamentos e tudo, eu vou descobrindo coisas novas. E eu espero que vocês também descubram aqui com a nossa conversa. Para preparar a nossa aula, eu usei como base, não sei se vocês conhecem, no site da obra, que é como a gente chama a Opus Dei, a gente chama de obra. No site da obra, você entrando lá, tem uma parte só de conteúdo sobre doutrina. Nem todas as vezes eu pego os textos lá. Mas hoje eu resolvi, falei, não, vou dar uma lida, né? Vou pegar, gente, um texto muito bom. E essa aqui é a aula, né? O texto 32, que é o segundo e o terceiro mandamento do Decálogo, né? E eu vou até mandar depois lá no grupo do WhatsApp, para quem quiser ler o texto completo. São 5 páginas. No final eu vou abrir para perguntas, né, ou para quem quiser falar, mas também está aberto durante a nossa conversa aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Júnia, sou mãe de duas crianças, uma de 6, outra de 1 ano e 10, e está chegando mais uma aí nos próximos dias, por isso que as meninas falaram lá que está quase chegando a Isabela aí nas próximas semanas, né? A partir de quinta, ela não é mais prematura, então pode chegar. Os irmãos chegaram cedo, né? Então pode ser. Por isso que eu resolvi adiantar essa aula. Eu mesma pedi para a Valessa, era a Valessa que ia dar essa aula, que eu falei assim, vai que em 7 de março a Isabela já nasceu, né? Então, o tema dessa aula é o segundo e o terceiro mandamento. O segundo mandamento da lei de Deus, ele prescreve respeitar o nome do Senhor, né? Não tomarás o nome de Deus em vão. Isso parece tão simples, né? Fala assim, poxa, eu já faço isso, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Mas, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é a palavra respeitar. Porque a gente está vendo, né? Muitas vezes o tanto de blasfêmia e de tudo que a gente ouve por aí. E muitas vezes isso vem dos próprios cristãos, não necessariamente de uma forma maliciosa, mas até ali no Fé Explicada, que ele fala assim, não seria um pecado mortal, porque a pessoa
não fala o nome de Deus em vão, de forma maliciosa, mas ela não tem o cuidado e o devido respeito, né? E por que esse cuidado com o nome, né? Não, o nome de Deus. E aqui, né, que eu falei para vocês que eu peguei ele como base, mas também a gente tem aqui o catecismo, tem a fé explicada, e eu peguei também um livro de doutrina ali. Ele fala que o nome ele exprime a essência, né, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida, né? Então, assim, Deus tem um nome, mas ao mesmo tempo que a gente fala assim que Deus tem um nome, por quê? Porque Deus ele não é uma força anônima, né? Só que a gente, parando para pensar um pouquinho, não dá para assim, abarcar o que vem ser a Deus pelos conceitos humanos. Nem há ideia alguma capaz de lhe representar, nem nome que possa expressar exaustivamente a essência divina. Então, aqui fala que Deus revelou-se progressivamente a seu povo e com diversos nomes. O nome que ele manifestou a Moisés indica que Deus é o ser por essência. Quem lembra daquela parte que Deus respondeu a Moisés assim: eu sou aquele que sou, né? E tem a outra aqui que ele fala: e ajuntou, eis como responderá aos israelitas, aquele que se chama, né? Eu sou, envia-me junto de vós. Esse é o meu nome para sempre. E por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel ele não pronunciava o nome, né? Porque tem outros nomes que seria o Elohim, né? Que é um termo que é o plural majestático de plenitude ou de grandeza, ou Sadai, que significa poderoso, onipotente, mas ele substituiu pelo título Senhor, né? Senhor ou Adonai em hebreu ou Kyrios em grego. E aí, a gente pensando sobre o mistério trinitário, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, então. Então, essa questão do não falar o nome de Deus em vão também não pode ser misturada com a questão da gente invocar Deus numa oração, numa necessidade, né, diariamente, lembrando que Deus é nosso Pai. Então, assim, é o respeito ao nome de Deus, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que a gente não possa invocá-lo e chamá-lo diariamente e continuamente, como dizia São Paulo, orai sem cessar, né? Então, Jesus Cristo, ele ensina-nos a chamar a Deus de Pai. Abba, né? Que é o modo familiar de dizer pai em hebreu. Deus é Pai de Jesus Cristo e Pai nosso, ainda que não do mesmo modo, ou seja, Deus é o nosso Pai adotivo. E aí tem uma citação aqui de São José Maria, que ele fala assim: Deus é um Pai cheio de ternura, de infinito amor. Chama o Pai muitas vezes ao dia e diz-lhe a sós no teu coração que o amas, que o adoras, que sente o orgulho e a força de ser seu filho. Então, São José Maria, ele nos incitava a ter essa intimidade com Deus. Então, invocar Deus sempre, né, em seu coração, e lembrando que nós somos filhos, filhos adotivos, né? Então, a questão da filiação divina. E a questão do honrar o nome de Deus, a gente pode lembrar do Pai Nosso, né? No início, o Pai Nosso fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, o termo santificar, ele deve ser entendido assim no sentido de reconhecer Deus como santo, né? O nome de Deus como santo. E tratar o seu nome de maneira santa.
E como que a gente trata o nome de Deus de maneira santa? Quando a gente adora, quando a gente louva, quando a gente dá graças a Deus. Então, é sempre lembrar do santificado seja o vosso nome. E que está diretamente relacionado ao segundo mandamento. Então, esse mandamento, ele também está relacionado respeito ao nome da Santíssima Virgem Maria, dos santos e das realidades santas. Por quê? Porque Deus ele está presente de um modo ou de outro nas realidades santas, né? Ou seja, que realidades santas seriam essas, né? Então, a Eucaristia, que é a verdadeira presença de Jesus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o que é proibido, né, do segundo mandamento, que fala assim, que fala que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. O que ele proíbe é a blasfêmia. O que é blasfemar, né? Consiste em proferir contra Deus interior ou exteriormente palavras de ódio, de ofensa e de desafio. O que me chamou a atenção é que a gente tem que lembrar que pensar, né, muitas vezes a pessoa fala assim, eu pensei nisso, não é pecado, né? É a questão do agir e de você aceitar aquele pensamento como algo que você realmente quer. E eu achei interessante a afirmação aqui do catecismo, que esse é o ponto 2148, que ele fala que a blasfêmia é proferir contra Deus interior e exteriormente palavras de ódio. Porque a partir do momento que você profere essas palavras, mesmo interiormente, você está de acordo, né, com aquilo. E fala que também é blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas. E a blasfêmia é um pecado grave. Deixa eu só, porque tinha desaparecido aqui, gente. E outro é o juramento em falso. O juramento em falso citado no Catecismo no ponto 2150. Jurar é tomar a Deus por testemunha do que se afirma. E ele fala que, assim, você fazer esse juramento em nome de Deus, ainda falando mentira, pecado grave. E, assim, o preferível, né, é não jurar. É dizer que é sim quando a coisa é sim, dizer que é não quando a coisa é não. E não colocar o nome de Deus no meio. Mas há circunstâncias, né, que está citado no Catecismo no ponto 2153, em que é lícito o juramento, né, se for feito com verdade, com justiça, e se for necessário, como pode suceder em um julgamento ou assumir um cargo. Acho que algumas pessoas já devem ter visto, né? Visto que tem juramentos que a pessoa coloca o nome a mão na Bíblia e jura em nome de Deus. O catecismo ele cita que existem juramentos que são lícitos, desde que a pessoa realmente esteja falando a verdade, né? Mas o Senhor ensina, vamos pensar assim de maneira geral, a não jurar. Dizer somente sim, se é sim, e não, se é não. Ok? E Deus chama cada um por seu nome, né? Ama cada um pessoalmente. E aí a gente lembra do primeiro mandamento, né? Que nós já estudamos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. E nesse sentido, a partir do momento que você
Porque você pensa assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você ama a Deus, você vai ter esse respeito pelo nome de Deus. O que eu achei interessante, não foi explicado, porque às vezes a gente para e fala assim, mas como que uma pessoa pode usar o nome de Deus em vão, né? E aí ele cita coisas do dia a dia, assim, por exemplo, ele fala assim, há muitas formas de atentar contra a reverência devida ao nome de Deus. A mais habitual é o simples pecado de falta de respeito, né? Usar o seu santo nome para desafogarmos os nossos sentimentos. Então, não, pelo amor de Deus, garanto por Deus que você vai se arrepender deste dia, minha Nossa Senhora, e etc. Então, assim, raramente se passa um dia sem que ouçamos frases como estas. Às vezes, sem haver sequer a desculpa da emoção momentânea. Ou seja, vira um hábito, vira uma mania, e todos conhecemos pessoas que usam o nome de Deus com a mesma sem cerimônia, com que falariam de alhos e cebolas. Eu achei engraçado isso aqui, que ele cita no... Coisas que sempre é uma prova de certa superficialidade do seu amor a Deus. Essa forma de falar, o autor do livro, além de ser a questão de hábito, demonstra uma certa falta de respeito, né? E, consequentemente, de amor a Deus. Em geral, ele afirma, em geral, este gênero de reverência é pecado venial. Por quê? Falta a intenção deliberada de desonrar a Deus ou de desprezar o seu nome. Aí ele cita aqui, se existisse esta intenção, o pecado converter-se-ia em mortal, né? Então, eu acho que na nossa conversa aqui, o que caberia, né? Caberia nós pararmos... Gente, perdi a página aqui que eu estava lendo para vocês. Pararmos para pensar, será que a gente está usando o nome de Deus assim de maneira irreverente, de maneira inconsequente? Porque a questão o nome de Deus tem a força, né? E você invocar Deus com fé, isso tem força. E aí entra todo um cuidado, até mesmo quando a gente vai fazer o sinal da cruz, né? Que às vezes vai entrar na igreja, ou a gente está num lugar né, onde tem a Eucaristia, coisas santas e tudo, a gente entra e faz esse sinal da cruz, assim, super mal feito, ou seja, assim, tem esse cuidado de fazer uma genuflexão, de fazer um nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo com calma, e realmente com amor. São atos simples, porque não se trata de fazer 10 milhões de coisas, mas, assim, eu já li em inúmeros lugares, assim, vários santos, né, eles falam assim, que se a gente soubesse o poder de um Pai Nosso bem rezado, né, nós rezaríamos com muito mais fé e com muito mais tranquilidade, prestando atenção nas palavras, né? Então, até mesmo quando a gente está rezando um Pai Nosso, você poder falar assim, né? Santificado seja o vosso nome. Se você para pensar e para agradecer e para santificar o nome de Deus, você não precisa rezar inúmeros Pai Nossos, né? Mas rezar um bem rezado, né? Entender o que você está falando. E aí a gente pode ir para falar um pouquinho sobre o terceiro mandamento, né? O terceiro mandamento é santificar as festas, né? Aí ele fala, manda honrar a Deus com obras de culto no domingo e em outros dias de festa. A Bíblia narra a obra da criação em 6 dias, né? E ao concluir, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom.
Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação, né? Então, assim, o homem está chamado a participar do poder criador de Deus, aperfeiçoando o mundo por meio do seu trabalho. Deve também cessar de trabalhar no sétimo dia para dedicar ao culto divino e ao descanso. Eu fico pensando assim, que maravilha, né? Deus, ele viu essa necessidade de descanso que nós temos, que muitas vezes nem a gente mesmo reconhece que precisa parar para descansar e ter esse dia dedicado a ele. Infelizmente, muitas vezes as pessoas fazem uma confusão e não param para pensar na, na importância, né, da gente poder ter dedicado esse dia, assim. E nisso entra a participação na Santa Missa, no domingo, né? E aí, muitas vezes, assim, por que eu preciso ir na missa no domingo, né? Domingo é o dia da ressurreição do Senhor, né? Foi o dia que ele descansou e pensar por que não... que a gente pensa no Antigo Testamento e tem muita questão do sábado, né? E teve vários episódios em relação ao sábado. Então, assim, o domingo para o cristão, para o católico, é diferente do sábado para o judeu. Porque, assim, eu até ouvi alguns vídeos, né? O padre Paulo Ricardo falando sobre este mandamento, outros padres também falando, e eles citavam que os judeus no sábado, eles não podem, atualmente, né? Pelo menos foi o que eu vi no vídeo, eles nem apertam um botão, assim, tipo, de ligar as luzes e tudo. Então, assim, antes do anoitecer, ou no início do anoitecer, enfim, eles já deixam até as luzes ligadas, a comida já está feita e tudo. No caso do Jesus, né? No caso da Igreja Católica, no domingo, da gente guardar, santificar esses dias, trata o descanso, ele não é necessariamente o não fazer nada, mas é o mudar de atividade. Vamos pensar, você trabalha no mercado financeiro, você é professora, é você fazer outra atividade. Até São José Maria falava assim, não se trata de não ficar sem fazer nada, mas de descansar. E eu até fiz um bolo aqui, porque primeiro eu estava falando da importância de ir para a missa. Então, assim, eu prefiro ir na missa cedo. Então, assim, já acordo, vou na missa, mas, enfim, cada um vai ver o seu horário, né? Na questão familiar, rotina, para ir no domingo. E fala que a Eucaristia é a fonte e o cume da vida da igreja. Então, o domingo ele se santifica principalmente com a participação na Santa Missa. A igreja concretiza o terceiro mandamento do Decálogo com o seguinte preceito: no domingo e nos outros dias de festa de preceitos, fiéis têm a obrigação, a palavra é forte, gente, obrigação de participar da missa. Além do domingo, os dias de preceito no Brasil. Quais são, né? É o Natal, o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santa Maria Mãe de Deus e Imaculada Conceição. Natal no dia 25 de dezembro, 1º de janeiro, Santa Maria, né? 8 de dezembro, Imaculada Conceição e, deixa eu ver aqui para vocês, e Corpus Christi, né? Que não tem uma data fixa. A gente tem que olhar quando que vai cair esse ano. Eu dei uma lida, são 10 dias de preceito, mas no Brasil, somente 4 dias não foi transferido para o domingo, né?
Então, os outros dias de preceito foram transferidos para o domingo, mas esses outros 4 dias não. Então, quando a gente pensa sobre esse mandamento de santificar as festas, né, dias de festa, inclui o domingo e inclui os dias de preceito. Então, satisfaz o preceito de participar da missa quem assiste à missa em qualquer lugar onde é celebrado em rito católico, no próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior. Então, normalmente nós vemos que nos sábados, a missa a partir das 5 horas da tarde, ela já é a leitura, né? As leituras de domingo. E assim, a Eucaristia é o centro da vida do cristão, do católico. E tem que ser uma alegria, né? Tem que ter uma visão sobrenatural, essa visão do encontro com o Senhor, né? Ele morreu por nós e ele está ali na Eucaristia nos esperando, né? E a Eucaristia é um remédio para nossa vida, né? Então, tem que ser uma alegria o domingo. Eu lembro de um padre, uma palestra que eu vi, que ele fala que todos os domingos nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. E a gente pode ter detalhes, é um dia de festa, todo domingo é dia de festa. E ter detalhes de carinho na nossa própria casa, assim, né? Então, no domingo, preparar algo especial para as crianças, para o marido, fazer algo especial, sempre com esse foco no dia do Senhor, né? E lembrando que é um dia de descanso, mas que Deus está no centro, né? Não se trata de ir para festas exageradas, para tudo mais. A vida, então ele fala assim: bem como Deus descansou no 7º dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. Então, a instituição do Dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades de negócio que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Eu acho que um bom propósito que nós podíamos fazer, né, depois de assistir essa aula, é pensar o que a gente pode fazer para que o domingo seja um dia mais alegre, né, na minha casa. Seja um dia para a gente lembrar que Jesus ressuscitou, né? Para lembrar que existe o céu, que existe a vida eterna e que Deus é bom, né? O que eu posso fazer para que as pessoas na minha casa descansem melhor, né? Que realmente o domingo seja um dia que as pessoas possam descansar, né? O que eu posso fazer de especial? Um detalhe de carinho? Porque eu acho assim, a gente tem que tirar dos nossos estudos, né, os propósitos do segundo mandamento, talvez examinar, às vezes, mau hábitos que a gente pode estar construindo, de citar o nome de Deus em vão, ou de não estar com essa confiança de Deus como um pai, né, de santificar o nome dele todo dia. E já nesse terceiro mandamento, o que veio na minha cabeça foi sobre essa questão do descanso, reconhecer que a gente precisa descansar, pensar em atividades diferentes e de como tornar o nosso lar mais alegre. Então, eu acho que são pequenos propósitos, né, para aplicar os mandamentos da lei de Deus na nossa vida.
Só um pouquinho, gente, que tá acabando a bateria aqui do meu computador. Eu vou só ligar aqui e já volto. Voltei. Eu acho que tá tudo bem aqui. Deixa eu só ver aqui. Então, sobre essa questão do descanso, existem pessoas que, dependendo do serviço, ela não vai conseguir ir na missa no domingo. Como eu falei, ela pode, né? O próprio Código de Direito Canônico fala sobre desde a tarde do dia anterior. Então, se organizar para pensar que no domingo vai estar de plantão, vai estar com alguma coisa e não vai poder ir. E outra coisa existem situações em que a pessoa não vai conseguir ir na missa. E essas situações específicas podem ser conversadas com o sacerdote, ou situações muito claras, por exemplo, uma doença, uma mãe que acabou de ter bebê, né? E tá com um bebê muito pequeno, não consegue ir. E esses são sacrifícios, o não poder ir à missa, que ela pode oferecer como sacrifício por outras coisas, né? Oferecer a Deus. Eu achei interessante aqui. Ah, tá, que fala assim, ó, para os católicos, faltar à missa aos domingos, dias de preceito. Se algum caso for impossível, pede-se orientação ao sacerdote. Então, um caso específico, que não entra em doença, não entra, vai ter que pedir orientação. Sobre a questão do trabalho, a pessoa, ela não é que ela tenha que ficar totalmente sem fazer nada, não, mas ela não pode exercer trabalhos que impeçam ela de cumprir esse mandamento. E que o trabalho ele não deve ser um fim, mas um meio, né? Um meio de santificação. Ou seja, santificá-lo, santificar-se com ele e santificar os outros através dele. E sempre lembrar que o descanso ele é necessário até para trabalhar bem, e o descanso ele pode ser um meio de santificação. E se for honesto com a presença de Deus, é bom, né? E pensar também que nós, né, vamos pensar uma empresária, ela pode, ela deve, né, dar meios para que os seus servidores, funcionários e tudo possam cumprir esse mandamento também. Não se trata também de você conseguir ir à missa, de você conseguir descansar no domingo e ter pessoas que estão sobre a sua tutela, né, ou pessoas que te servem, que não terão condições de ir por sua causa, porque você não disponibilizou tempo para isso. E o que a gente tem que tentar fazer, né? Tentar fazer ir além do não pecar, né? Não é aquela coisa de seguir o estritamente, mas pensar assim, Senhor, se a missa é tão importante, né? E aos poucos ir descobrindo isso, todo esse sentido sobrenatural, todo o sacrifício da missa, procurar um livro para entender melhor todas as partes da missa, e pedir a graça de Deus também para entender, ir além do não pecar. Ou seja, será que você teria condições de ir na missa mais de uma vez na semana? Ou é só domingo? Você conseguiria ir, às vezes, no domingo, uma mãe, né? Leva os filhos e tudo, não consegue prestar tanta atenção. Será que ela não conseguiria também, porque não substitui, e um dia na semana fala, não, eu vou na quarta e não vou no domingo. O domingo é obrigatório. Mas será que não teria condições de
por exemplo, na quarta, na terça, em um dia da semana. Então, é ir além do não pecar, né? Então, ela fala assim, dedicar a Deus mais tempo do que o prescrito. Não tá aqui, então vou seguir só isso aqui. E o amor, né, que a gente fala assim, o amor, ele dilata. Então, a partir do momento que a gente começa a entender e ver a bondade de Deus, as possibilidades vão se abrindo. E cada um, dentro da sua realidade, pode pensar o que eu posso fazer a mais, além do não pecar, né? Para dedicar mais tempo a Deus, seja a oração para santificar o nome de Deus, seja para ir na missa mais vezes, né? Dentro das suas possibilidades e não ir somente no domingo. Eu vou mandar depois esse texto aqui, que eu acho bem, bem bonito. E tem muitas citações do catecismo, tudo. Tem um livrinho pequenininho que eu li há muitos anos atrás e eu procurei para mostrar aqui para vocês. Ele chama Por que ir à missa aos domingos? Eu vou colocar a fotinha dele lá no grupo também. E eu acho assim que a gente tem que estudar e procurar mesmo. E procurar saber, beleza, tem o mandamento de Deus, mas eu vou estudar e vou entender melhor. Ou seja, desde esse livrinho, Porque a Missa ao Domingo, a entender cada parte da missa e procurar entender cada vez mais esse sacrifício que Jesus, né, fez por nós. E é isso, gente. Eu acho que vou abrir aqui para perguntas. Hoje nós só temos a Donária e a Dea, mas está sendo gravado, a gente vai disponibilizar. Eu ia falar só 30 minutos, já falei mais de 40. E queria ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém? Sei que a Donária ia botar as meninas para dormir. E aí, Dea, deu para entender? Falei demais? Deu. Não, deu para entender sim. Você até citou Padre Paulo, e Uhum. me relembrou umas coisas também que eu até tinha notado que ele tinha falado sobre isso. A questão do sábado, né? Que às vezes no domingo a gente tem algum compromisso, alguma coisa. Eu lembro também que até no chat uma vez dele comentaram que já, digamos, no sábado à noite já seria a homilia do domingo. Isso. E era isso. Isso para os Outra dias de coisa. preceito também, Dea, porque os outros tem outros 4 dias de preceito no ano, né? Isso, isso. No dia anterior, né, seja caindo qualquer dia da semana, no dia anterior, à tarde já é Já é também a isso, homilia do dia seguinte. isso. Uhum. Sim. E a questão da música, Júnior, como vocês, né, como a obra vê essa questão, porque às vezes tem, geralmente é mais o pessoal da comunidade carismática, né, da renovação carismática, quem canta, reza 2 vezes. Me explica se Uhum. vocês têm alguma matéria, algum tópico lá no site que fale sobre isso. Eu tinha anotado isso aqui. Na verdade, nas missas, né, as missas no centro, porque assim, o que acontece? As pessoas que participam da obra, do Opus Dei, seja cooperador, seja um membro da obra, ela vai nas missas nas paróquias, né? Na Sim, paróquia mais sim, próxima. Apesar isso. dela ser membro da obra, não tem missa todo dia no centro para, por exemplo, um supernumerário, ele mora na própria casa, né? Uhum. Ele não está no centro todo dia, ele não consegue fazer esse deslocamento, então ele está inserido na paróquia. E na paróquia a gente pode participar da pastoral da música, enfim, cada um com seus dons, né? Cada um com suas... Eu, por exemplo, gosto muito de música, né? Entendi. Mas você assistindo uma missa
né, normalmente na obra, seja num retiro, por exemplo, não sei se você já fez um retiro no Buritis, tem música, né, mas as orações, por exemplo, a oração que a gente vai rezar de Nossa Senhora no final e tudo, mas, assim, é diferente, assim, que às vezes é o carisma, né, isso que o foco, assim, às vezes é muita música, super animado e tal, e tudo, tem algumas cooperadoras que são musicistas, assim, sabe? Muito boas. Muito boas. Tem uma colega, Mariana, que ela é maestra que fala, gente? Eu não sei. Maestrina, né? Maestrina, isso, ela é maestrina. Gente, ela é muito boa. E a gente teve a missa de inauguração do Centro Novo da Obra. E a Eita, tá lindo, Raíssa, né? Eu já soube que tá bem bonito. a Raíssa, ela é formada em música, tem mestrado e tudo, e ela é flauta. Flautista. Enfim, eu não tenho muito, mas a música ela faz parte, né? Ela deixa tudo mais bonito e tudo, mas não é o foco central, assim, né? Muitas vezes, porque, por exemplo, A adoração, né? Aquela, assim, muito... É engraçado porque é um novo momento meu, né? Assim, católico, porque até a questão que eu já vi também, assim, em algumas palestras de alguns outros religiosos, a questão das palmas no final da missa, que depois de todo, é como você falou, que a cada domingo há há um novo ressuscitar ali do Cristo, né? Há um novo, uma nova crucificação e uma nova ressurreição. Então, essa coisa dessa palma, de tirar um pouco o foco no final da missa, isso não seria legal, né? Algumas paróquias eu vejo que algumas igrejas, assim, alguns padres realmente ficam muito avivados, acho que essa é a palavra. E realmente tira um pouco, porque se no final você está mais ali concisa, né, contrita, e aí vem, agora vamos cantar parabéns, então meio que tira, né, aquele foco do final, e é interessante, agora eu observo isso, mas não julgando, não entrei nesse mérito, mas eu já noto que é realmente diferente quando você sai mais, como você diz, uma música bem cantada, uma coisa pensada durante a cerimônia é uma coisa, mas aquela coisa muito avivada que às vezes tira o foco da questão da própria concentração é diferente. Por isso que eu perguntei. Eu acho que são espíritos, assim, né? Porque a gente fala o espírito da obra, né? Assim, então, Opus Dei, da questão. Então, assim, a música, ela está presente. Estilo, né? O estilo da Isso. obra. E realmente, a renovação carismática, ele tem muitas questões da música, alguns artistas bons. Eu gosto muito de música, sabe? Eu também adoro, nossa. E acho amo, que assim, ajuda. tá em casa, colocar. Ajuda muito. E tudo mais, mas é uma questão de dom, né? Uma questão do... Aí eu agora fico às vezes em alguma missa aqui na Nossa Senhora da Esperança, que eu geralmente vou, quando não vou no domingo de manhã, das crianças vou no domingo à noite. E eu vejo que os padres já são mais, assim, já no final da missa, parabéns, seu aniversário de casamento, que Jesus derrame bênçãos, então já não tem muito essa coisa muito avivada do parabéns a você. Sim. E aí já em outras não, você já vai realmente no final, agora vamos cantar parabéns por não sei quem, agora vamos cantar parabéns para não sei quem. É bem interessante. Sim. Pois é. Mas era isso. Aí você tinha mais alguma pergunta? Não, né? Não, a questão do sábado mesmo, da questão do domingo, do preceito, só isso mesmo, era isso. É bom a gente tentar tirar, foi o que eu falei no finalzinho, né? A gente tentar tirar alguns propósitos e ganhos, porque assim, no final, todo mundo já sabe, o mandamento é esse, o mandamento é aquele. Isso. Tudo, mas é se aprofundar e ver o que pode melhorar, né? Melhorar sempre, verdade. No dia a dia. Isso então, para mim, uma coisa que acordou bastante é repensar nessa questão do domingo, sabe? Ser dias alegres em família. Eu anotei isso que você falou, eu não tinha ouvido assim, dessa maneira que você falou.
esse cuidado do carinho, né? Uma coisa que São José Maria citava muito é uma questão de lares luminosos e alegres, né? Tem até um livro com esse nome e tudo. E eu acho que a gente pode Luminosos e aplicar isso alegres. nos domingos, não só nos domingos, né? Mas assim, Mas pensando nas ser um pequenas dia, coisas. como a gente mulher costuma falar, que a gente mulher é muito disso, de ter um quê a mais no domingo, né? Dessa coisa da presença do Senhor, Isso. do invocar mesmo, eu acho, né? Assim. Primeiro, dar graças a Deus para quem tem essa disponibilidade do Isso, domingo, né? verdade, verdade. E reconhecer isso já é muito bom e aplicar isso no que está no mandamento, né? Que é santificar esses dias, né? É verdade. Então tá, meninas. Ah, foi Obrigada, ótimo, viu? Donária. Obrigada, Déia. Eu vou Que Deus disponibilizar abençoe aí depois. sua hora, viu? Obrigada. Vou disponibilizar depois a gravação lá. Deixa eu só parar a gravação.